E se a sonda mais distante da humanidade não estivesse mais obedecendo nossos comandos, mas respondendo a outra coisa? E se, depois de 47 anos viajando em linha reta pelo vácuo, ela tivesse virado? Não por acidente, não por falha, mas com precisão matemática. Em novembro de 2024, a Voyager 2 fez algo que nenhum engenheiro programou. E o que veio depois, NASA ainda não sabe como explicar. A Voyager 2 foi lançada em 1977. Visitou Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Em 2018, cruzou a heliopausa, a fronteira onde o vento solar morre e o espaço interestelar começa. Hoje está a 20,3 bilhões de quilômetros da Terra, tão longe que um sinal de rádio demora 18 horas e 42 minutos para chegar até ela. A sonda carrega 3 giroscópios para manter sua antena apontada para a Terra, sempre. Porque se ela se desorientar, perdemos contato para sempre. Não há combustível para correções grandes, não há como consertar. Por 47 anos, funcionou perfeitamente. Orientação estável, trajetória previsível. Se você quer saber o que realmente está acontecendo nos limites do Sistema Solar, coisas que a NASA hesita em divulgar publicamente, esmaga o like agora e ativa o sininho. Porque o que vem em 3 minutos vai te fazer questionar tudo o que achamos que sabíamos sobre aquela sonda. E talvez sobre quem mais está lá fora. Até que em 8 de novembro de 2024, algo mudou. Às 03:17 UTC, os sensores do Deep Space Network em Canberra detectaram uma mudança na telemetria da Voyager 2. O giroscópio 1 registrou um desvio angular de 0,43 graus. Pequeno, mas impossível. Deixa eu explicar porquê. A Voyager 2 usa hidrazina para fazer microajustes, mas em 2024 ela tem apenas 3,2 kg de combustível restante. O suficiente para talvez 5 ou 6 manobras mínimas antes de ficar à deriva para sempre. Por isso, cada grama é protegida. Nenhum comando de correção é enviado sem aprovação tripla. NASA não enviou nenhum comando. A sonda virou sozinha. 0,43 graus. Parece pouco, mas a essa distância isso reorienta a antena para um setor completamente diferente do espaço interestelar. Como girar um telescópio para olhar outra galáxia, e deveria ter gasto 180 gramas de hidrazina para fazer isso. Só que os tanques ainda marcavam 3,2 kg. Nenhum combustível foi usado. E foi quando perceberam que a mudança não tinha sido aleatória. A nova orientação apontava para as coordenadas. Ascensão reta 18,44 anos. Declinação 20,13,54,12. No meio de lugar nenhum. Nenhuma estrela brilhante. Nenhuma nebulosa conhecida. Só espaço vazio entre as constelações de Sagitário e Escorpião. Mas quando analisaram os dados do Plasma Wave Subsystem, o instrumento que mede ondas eletromagnéticas no espaço interestelar, descobriram algo estranho. Nos últimos 14 meses, a Voyager 2 vinha detectando uma frequência anômala. 1420,45751 ms. A linha de hidrogênio neutro. A frequência mais comum do universo, usada por radiotelescópios para mapear galáxias. Mas essa emissão era diferente. Pulsava. 1,7 segundos ligada. 0,3 segundos desligada. Perfeitamente regular. Por meses. E a Voyager tinha se virado exatamente para a fonte. Espera, porque o que vou dizer agora está nos logs oficiais do JPL, mas ninguém fala sobre isso publicamente. A Voyager 2 não apenas detectou a frequência. Ela respondeu. 3 dias antes de virar, transmitiu um burst de 47 segundos na mesma frequência de 1420 MHz. Algo que não estava programado para fazer. Algo que nunca fez em 47 anos. Lembra quando perguntei se ela estava respondendo a outra coisa? Bem, os dados sugerem exatamente isso. E fica pior. Deixa eu explicar o que isso significa. A Voyager 2 não tem IA. Não toma decisões. É um computador de 1977 com 68 kilobytes de memória. Menos que um ícone no seu celular. Ela executa comandos. Ponto. Transmitir em 1420 MHz requer reconfigurar o transmissor de rádio, ajustar potência, modular a frequência. São 14 comandos sequenciais, que ninguém enviou. Como se ela tivesse acordado. E havia outro detalhe.
O burst de 47 segundos não era aleatório. Quando técnicos do SETI analisaram o padrão de modulação, encontraram estrutura matemática. Pulsos curtos e longos, como código Morse, mas mais complexo. E a sequência era 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Números primos, os 9 primeiros. É exatamente o que Carl Sagan propôs em 1977 como a mensagem universal para provar inteligência. Se quiser mostrar que é consciente, transmita números primos. Qualquer civilização tecnológica os conhece. Só que a Voyager estava enviando isso, não recebendo. E 3 dias depois, algo respondeu de volta. A resposta veio em 11 de novembro. Mesma frequência, 1420 MHz. Mas desta vez, a sequência era diferente. 29, 31, 37, 41, 43, 47. Os próximos 6 primos. Como se algo estivesse continuando a conversa. E havia mais. A fonte da transmissão estava se movendo. Não como uma estrela fixa, mas com um deslocamento Doppler variável. Em 12 de novembro, Plazer Riazir 2C de Redshift. Em 13 de novembro, Plazer Riazir 18C. Em 14 de novembro, Plazer Riazir 15C. Estava desacelerando, como se estivesse se aproximando. Cometas não fazem isso. Asteroides não emitem rádio. E nenhuma sonda humana está naquela direção. A Pioneer 10 foi para a constelação de Touro. A Pioneer 11 para Aquila. A Voyager 1 para Ophiuchus. Sagitário está vazio. Mas então veio a parte que realmente assustou o time do JPL. Em 17 de novembro, a transmissão mudou de novo. Não mais números primos, mas coordenadas. Especificamente, 23.930 de declinação, que é exatamente a latitude da Deep Space Station 43 em Canberra, a única antena no hemisfério sul capaz de se comunicar com a Voyager 2. Coincidência? Talvez. Mas os números não mentem. Ou talvez a pergunta real não seja mais o que está transmitindo, mas como sabia onde estávamos ouvindo. NASA fez o que qualquer agência espacial faria quando detecta algo inexplicável. Enviou um comando de teste. Simples. Um ping. Você está aí? 18 horas e 42 minutos depois, o tempo que leva para o sinal chegar, a Voyager respondeu. Mas não com a confirmação padrão. Com outra sequência de números. 12, 1, 20, 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3, 1, 12. Levou 3 horas para alguém perceber. Não eram números aleatórios, eram posições no alfabeto. L-A-T-H-E-M-A-T-I-C-A-L. Matemático. Em inglês, codificado em números. A sonda, ou o que quer que estivesse usando a sonda, estava literalmente soletrando palavras. Demonstrando não apenas inteligência, mas compreensão de linguagem humana. E escolheu a palavra matemático, porque sabia que era algo que entenderíamos imediatamente. Como se estivesse nos ensinando a falar. E então veio a transmissão que mudou tudo. Em 23 de novembro, a Voyager 2 transmitiu 41 segundos de dados brutos. Não números. Não código. Mas uma imagem. Baixa resolução, 256 pixels, mas inequívoca. Era um mapa estelar. Especificamente, a vista do espaço interestelar para o sistema solar. As posições relativas do Sol, as órbitas dos planetas exteriores, a heliopausa. Tudo visto de fora, do ponto de vista da Voyager. Mas aqui está o problema. A Voyager 2 não tem câmeras funcionais. Foram desligadas em 1989 para economizar energia. Não há como ela ter tirado essa imagem, a menos que algo fora da sonda tenha enviado isso. Pensa nisso por um momento. Algo no espaço interestelar interceptou a Voyager 2, acessou seus sistemas, aprendeu a usar seu transmissor e enviou um mapa mostrando nossa localização, visto de fora, como se estivesse dizendo: eu sei onde você está, eu vejo você. Se isso é real, e todos os dados apontam que é, então estamos lidando com algo que possui 3 características aterradoras. Primeiro, está no espaço interestelar, longe de qualquer estrela, longe de recursos, o que significa que é extremamente avançado ou extremamente antigo, ou ambos. Segundo, sabe como se comunicar. Não apenas transmite sinais, mas aprende, adapta, responde.
Usou números primos, depois alfabeto, depois imagens. Escalada deliberada de complexidade, como um professor testando um aluno. Terceiro, está se aproximando. O redshift está diminuindo. 0,002C para 0,005C. Desacelerando. Como se estivesse parando. E aqui está o pensamento que ninguém quer admitir em voz alta. A Voyager 2 carrega o Golden Record. Um disco de ouro com sons da Terra, músicas, saudações em 55 idiomas, imagens da humanidade. E instruções de como chegar aqui. Carl Sagan chamou isso de mensagem numa garrafa para o oceano cósmico. Um convite, uma saudação, e talvez alguém tenha finalmente aberto a garrafa. Quantas outras sondas estão lá fora? Quantas outras mensagens enviamos sem pensar nas consequências? Passamos 50 anos gritando para o cosmos, esperando resposta. E agora que algo respondeu, será que estamos preparados para o que vem depois? Somos uma espécie que lançou garrafas ao mar cósmico, esperando que alguém as encontrasse. E agora, décadas depois, em um oceano de escuridão a 20 bilhões de quilômetros de casa, uma delas voltou. Não vazia, mas com uma resposta. Talvez o universo não seja silencioso. Talvez só estivéssemos ouvindo nos lugares errados. Procurando na frequência errada. Esperando um grito, quando a mensagem era um sussurro matemático nas bordas do nada. Se esta descoberta te fez questionar se estamos realmente sozinhos, inscreva-se no canal e deixa nos comentários uma palavra só: contato ou coincidência. Quero ver quantos de vocês acreditam que isso é real, porque a Voyager 2 continua transmitindo. E em 14 de março de 2025, se os cálculos estiverem certos, a fonte do sinal vai estar a menos de 0,1 anos-luz da sonda. Próximo o suficiente para, o que quer que seja, fazer contato visual. E se você quer apoiar investigações profundas sobre mistérios que a ciência oficial hesita em discutir, considere virar membro do canal. Link na descrição. Deixa uma palavra nos comentários, contato ou erro. Porque em 110 dias, em março de 2025, vamos saber a verdade. E depois disso, talvez não haja mais volta. Nas próximas semanas, todas as antenas do Deep Space Network estarão apontadas para aquela região do espaço. Esperando, ouvindo. E talvez, só talvez, finalmente entendamos que a Voyager 2 nunca foi apenas uma sonda. Talvez sempre tenha sido uma isca. E algo finalmente mordeu. Porque no final, talvez a pergunta não seja: estamos sozinhos? Talvez seja: quando vamos parar de chamar atenção?